No vídeo de hoje, os profetas da confusão e do óbvio. Um texto escrito pelo pastor Claudionor Correia de Andrade e publicado no jornal Mensageiro da Paz em setembro de 1987. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Conscientizem-se os falsos profetas dessa seríssima exortação e não mais brinquem com o santo nome de Deus. Conscientizem-se e não mais mintam em nome de Jeová. Conscientizem-se e não mais contem visões falsas e falsos sinais. Caso contrário, sentirão toda a ira de Deus. Os exemplos são trágicos. Antônio começou muito bem a sua carreira espiritual. Tão logo aceitou a Jesus, foi batizado no Espírito Santo. Os irmãos o estimavam, o pastor também. Ele era todo fé e alegria. O orgulho, porém, subiu-lhe à cabeça. Com o objetivo de catalisar a atenção da igreja, iniciou um nefando ministério profético. Soubesse de qualquer pecado escondido, à noite tudo revelava através de ameaçadoras profecias. Suas mensagens eram, em parte, verdadeiras, mas puramente carnais. Não satisfeito, profetizava ainda enganos e mentiras, falsidades e intrigas. Tanto brincou com o santo nome do Senhor, que um dia foi severamente repreendido pelo Espírito Santo. Por que usas o meu santo nome em vão? Se não te arrependeres, morrerás no fundo de um poço. Antônio, desgraçadamente, fez-se surdo à voz de Deus. Poucos dias depois morria o desditoso profeta conforme a palavra do Todo-Poderoso. No entanto, quando o Espírito entrega-nos uma mensagem profética, entreguemo-la com ousadia e convicção. Não retenhamos a legítima profecia. Retê-la é extinguir o Espírito e impedir que os santos sejam consolados, edificados e exortados. Tomemos cuidado, todavia, para não tomarmos o santo nome de Deus em vão. Como aferir uma profecia? Os falsos profetas têm sido um tormento na vida do povo de Deus. Por intermédio de mentiras e sofismas, tentam neutralizar a palavra de Deus e induzir os fiéis à idolatria e às mais abjetas práticas. Balaão, por exemplo, não obstante conhecer os mistérios divinos, ensinou Balaque a colocar empecilhos no caminho dos hebreus. Por causa desse maldito ensinamento, foi o anjo da igreja em Pérgamo severamente repreendido pelo Senhor Jesus. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Apocalipse 2:14. Mas como aferir a autenticidade de um profeta? Ensina-nos o Todo-Poderoso. Porém, o profeta que presumir de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não mandei falar, ou o que falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto. Se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Sabes que quando esse profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele, se não cumprir nem suceder como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse. Com soberba falou o tal profeta, não tenhas temor dele. Deuteronômio 18, do 19 ao 22. Semelhantemente, disse Jeremias ao ser afrontado por um falso profeta chamado Ananias. Os profetas que houve antes de mim e antes de ti, desde a antiguidade, profetizaram guerra, mal e peste contra muitas terras e grandes reinos. O profeta que profetizar paz, só ao cumprir-se a sua palavra será conhecido como profeta de fato enviado do Senhor. Jeremias 28, 8 e 9. Todos os vaticínios feitos pelos autênticos profetas do Senhor
cumpriram-se e cumprem-se com espantosa exatidão. Jacó, pouco antes de morrer, traçou os rumos que tomariam as 12 tribos, Gênesis 49. A história mostra que o piedoso patriarca não estava delirando. No capítulo 28 de Deuteronômio, Moisés descortina o futuro e mostra a presente angústia de Israel. O que dizer dos salmos messiânicos de Davi? Como explicar a exatidão das visões de Daniel? São tão exatas que os inimigos das Sagradas Escrituras acham que elas foram escritas após a ocorrência dos fatos preditos. Quem não se maravilha ante a profecia das 70 semanas? As porções proféticas do Novo Testamento causam espécie de tamanha a sua precisão. Porque as palavras dos verdadeiros profetas se cumprem? Responde-nos o mesmo Senhor. Eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Jeremias 1:12. Cuidado com os profetas do óbvio. Quarta-feira. O culto transcorre normalmente. Adentra o santuário um jovem bem vestido e identifica-se como crente. Após ser apresentado, é-lhe concedida a oportunidade para dar um testemunho. O rapaz assoma o púlpito, é a própria exaltação. Eis suas primeiras palavras. Neste momento, Deus me revela que há pessoas doentes, desempregadas e enfrentando problemas nesta igreja. O pseudo-avivalista causa um profundo mal-estar na congregação. Os irmãos estão inquietos e tensos. Para manter a ordem na casa de Deus, o pastor é obrigado a interromper bruscamente ou inconveniente mensageiros. Ora, o imprudente mancebo revelou o óbvio, profetizou o óbvio, não saiu do terreno do óbvio e em redor do óbvio orbitou. Em uma reunião com dezenas de pessoas, há, obviamente, doentes, desempregados e problemáticos. Fosse a sua mensagem realmente do Senhor, seria específica e inconfundível, irrefutável e plausível. Específica, particularizaria e não cairia no erro da generalização. Inconfundível, todos sentiriam o inexcedível toque do Espírito Santo. Irrefutável, ninguém acharia nessa mensagem quaisquer erros. Plausíveis, confirmar-se-ia através de provas inegáveis e concretas. Veja como o Espírito Santo é específico. As profecias, tanto do Velho como do Novo Testamento, são ricas em detalhes. Examinai as visões de Daniel, Ezequiel, Zacarias e João. Quantos detalhes! Lede os oráculos de Isaías, Jeremias, Oséias e Sofonias. Quantos detalhes! Verificai os arcanos contidos nos livros de Joel, Malaquias, Amós e Abacuque. Quantos detalhes! Examinai, enfim, todos os profetas e ficareis maravilhados com tantos detalhes. Em primeiro lugar, as Sagradas Escrituras. As Sagradas Escrituras são a nossa única regra de fé e conduta. Logo, todas as mensagens proféticas têm que estar de acordo com a palavra de Deus. Qualquer profecia que contrariar o menor dos postulados bíblicos deve ser reputada energicamente como apócrifa, anátema e mentirosa. Todos os pseudos mensageiros do Senhor ouçam este severo alerta do profeta Isaías. Se eles não falarem segundo esta palavra, jamais verão a alva. Isaías 8:20. Não permitamos, pois, que os pretensos profetas imiscuam-se em nossas igrejas, promovam divisões e intrigas, induzam as ovelhas ao pecado e coloquem o pastor sob suspeição ante o rebanho. Recentemente, uma profetisa levou certo pastor a deixar a direção da igreja e a se filiar a um duvidoso movimento evangélico. O afobado obreiro, infelizmente, não buscou a confirmação do Espírito Santo como o fez Gideão. Pobre homem, deixou a congregação e hoje não passa de um obreiro errante. Guarde-nos o Senhor desses instrumentos de Satanás. Se os tolerarmos, seremos repreendidos severamente pelo Senhor Jesus,
como aconteceu com o anjo da igreja em Tiatira. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que, a prosto de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Apocalipse 2, do 20 ao 22. Por que tolerar esses perturbadores? Não necessitamos deles para pastorear as ovelhas do Senhor. Temos a palavra de Deus e contamos com a orientação do Espírito Santo. E se cremos todas as mensagens espúrias, que este alerta do apóstolo Paulo seja a nossa norma. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Gálatas 1:8. Não desprezeis as profecias. Como já frisamos, não podemos tolerar os profetas da confusão, da intriga e do óbvio. Por outro lado, temos que tomar muito cuidado para não coibirmos as legítimas profecias. Evitemos os extremos. Se não formos equilibrados, poderemos neutralizar a ação do Espírito Santo. Lamentavelmente, alguns pastores, por excesso de zelo, abafam as manifestações do dom profético. Não nos esqueçamos desta recomendação paulina. Não apagais o Espírito, não desprezei as profecias. 1 de Tessalonicenses 5, 19 e 20. Roguemos ao Senhor o dom de discernir, para que tenhamos condições de aferir as mensagens proféticas. Claudionor Correia de Andrade, Jornal Mensageiro da Paz, setembro de 1987. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.